E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu tô feliz, não sei vocês. Cara, tava meio ansiosa. Eu tô bem agora, mas eu tava meio ansiosa. Mas a gente segue e eu acho que vai ser massa gravar esse projeto. Acho que vai ser de boa. Também tô meio ansioso. Projeto meio complicado, mas principalmente iniciando o primeiro episódio, depois eu acho que a gente pega o jeito. Vamos começar agora. Vamos lá. Oi, gente, meu nome é Júlia. Prazer, Gabriel. E aqui é Natália. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Mirrorcast. Eu vou perguntar aqui, para começar, quem somos, o que fazemos e qual é o nosso episódio favorito de Black Mirror. Eu começo perguntando a mim mesma. Eu sou estudante de design da UFPE, tenho 21 anos. Eu adoro gatos e gosto muito de cultura pop. E falando em cultura pop, eu gosto muito de séries como Black Mirror e afins, ao estilo Love, Death and Robots. E meu episódio favorito de Black Mirror é Odiados pela Nação, que é da terceira temporada, né? E eu vou dar a palavra para as outras pessoas agora. É o episódio da Isabela, que é uma amiga. Sim, é o episódio das abelhas, onde, assim, tinha uma hashtag no Twitter que, quando tinha muita gente odiada, usava aquela hashtag, tipo, morte a não sei quem, e aí a pessoa realmente morria, porque tinha um hacker lá que hackeava as abelhas que eram feitas para uma ocasião de melhorar o ambiente, e aí o meio ambiente, no caso, porque as abelhas estavam em extinção, enfim, ele hackeava e as abelhas iam lá e desviviam uma pessoa que fosse muito odiada no Twitter. Bem Death Note. Isso. Ok, agora eu me apresento. Prazer, novamente, Gabriel. Como todos os co-hosts, eu sou estudante de design de Pernambuco, aqui da Universidade Federal. Eu trabalho um pouco mais na parte de animação, eu quero trabalhar na indústria de entretenimento. A indústria de entretenimento é jogos, filmes, quadrinhos, então eu acho legal ter a oportunidade de bater sobre um papo midiático sobre uma série tão impactante, tão boa quanto Black Mirror. Eu tenho bastante paixão sobre isso. Meu episódio favorito já de Black Mirror é difícil, mas eu acho que eu diria que é White Christmas. White Christmas é aquele episódio que tem dois caras que estão meio que no meio do nada e eles estão lançando um papo e falando sobre a vida deles. Ao longo do episódio é apresentado que, óbvio, como qualquer episódio de Black Mirror, eles estão no futuro e tem uma ferramenta de bloquear pessoas, em que você não consegue mais ver as pessoas. E outra coisa que é apresentada no episódio é que você tem um chipzinho que você coloca na cabeça, chamado de cookie, que acha que é você. Ao final do episódio, é dado que a pessoa que está passando o episódio inteiro lá, sendo entrevistada, é apenas um cookie, que realmente acredita que é o clone de quem ele é, e ele admite é um crime que ele faz. E o episódio é realmente, como muitos episódios, um soco no estômago. Me faz questionar muitas coisas. Se é moral torturar uma cópia de uma pessoa que tem 100% a capacidade cognitiva igual ao seu host original. Principalmente se a tortura tem a capacidade de alterar a percepção de tempo. No final do episódio, o cara é deixado numa sala sem fazer nada a 1000 anos por minuto. É algo insano, sabe? Nunca nenhum humano ia viver isso tudo. A forma de punição também de bloquear as pessoas de verem outros humanos, será que isso é justo? Um dos personagens, a punição dele é não ser mais visto por nenhum humano, nem poder ver nenhum humano. Isso é, assim, absurdo. Emoções muito complexas com esse episódio, tal como muitos outros, me fazem questionar se as tecnologias trazidas como provocação mental em Black Mirror trariam mais benefícios ou malefícios à humanidade. Cara, sim, esse episódio é muito bom. Inclusive, eu acho que ele com certeza tá na minha listinha de episódios favoritos. Mas, bom, oi, todo mundo, meu nome é Júlia.
Assim como os meus amigos co-hosts, eu sou estudante de design da UFPE. A minha área favorita é design gráfico, mas eu tenho um quê puxadinho para a área de comunicação também. Então, né, para mim vai ser bacana trabalhar aqui no desenvolvimento do podcast. E meu episódio favorito de Black Mirror eu acho que eu digo favorito, mas é porque ele é com certeza o mais marcante pra mim, que me deixou chocado por dias. Que eu gosto demais é Manda Quem Pode, ou Shut Up and Dance, lá da terceira temporada, que acompanha o Kenny e outras pessoas que foram hackeadas e gravadas fazendo o que o hacker pede para que as imagens não sejam publicadas, né? Só que assim, Black Mirror ele é recheado de plot, então o plot twist desse episódio pra mim é perfeito. Me deixou reflexiva, atônita, maluca por dias, né? Inclusive a terceira temporada é bem popular, né, gente, entre a comunidade de BM, pelo que dá pra notar em grupos e tudo mais. BM, eu Até a falo, gente. Até o nosso e grupo. sim, entre o nosso grupo, né? Todo mundo aqui falou um episódio da terceira temporada. Mas bom, falando em popularidade, Falando em popularidade, esse é o tema do nosso primeiro episódio, né? Bom, popularidade e impopularidade. Mas vamos explicar primeiro o motivo desse ser o nosso tópico. Gente, esse podcast é um projeto nosso que está mesclando entretenimento, conversa e uma parte acadêmica da nossa formação. Então, a gente vai explorar BM, ou seja, Black Mirror, e relacionar as partes de teoria da comunicação para discutirmos e nos divertirmos com isso também. Isso. E nosso episódio de inauguração vai ser mais geral, sobre essa parte mais instável, digamos assim, de Black Mirror, que são as diferenças entre os episódios. mas lembrando também, galera, que assim como o BM, os nossos EPs são praticamente independentes entre si. Então vocês podem ouvir na ordem que vocês quiserem. Isso é. E como a gente vai falar sobre alguns episódios amados e outros odiados pelos espectadores, a gente vai ter como base hoje duas teorias da comunicação como nossos pilares principais: a teoria empírica de campo e a teoria crítica, que fazem parte das pesquisas de comunicação que rolam aí desde o século passado. Exatamente. A partir delas, a gente vai dar nossos pitacos acadêmicos e de espectadores nos possíveis motivos, em roteiro e além de roteiro, pelos quais alguns episódios de BM são tão amados enquanto outros a galera quase prefere fingir que não existe e que nunca viu, sabe? Isso lembrando também que, tipo, não é absoluto. Nada aqui que a gente tá falando é absoluto. São tendências maiores a serem amadas ou odiadas. Exatamente. Eu, por exemplo, não sou a maior fã de um dos episódios mais amados da série que vai estar aqui nessa listinha. Mas, né, a gente tem coisas pra falar pra vocês. Considerando um monte de informação que a gente vai jogar para vocês agora, então, de início, o mais essencial seria a gente explicar um pouquinho das teorias. A teoria empírica de campo, das duas, é a mais antiga. Ela surgiu lá na década de 1940 por um cara chamado Paul Lazarsfeld, que buscava descobrir, de modo geral, o que um certo programa ou produto inserido nos meios de comunicação de massa, na época o rádio principalmente, porque era 1940, representava e significava para determinados grupos. Nessa teoria, diferente das outras anteriores, ela finalmente levou em conta questões pessoais, sabe? Psicológicas e principalmente sociais em consideração. Verdade, amiga, exatamente. O que significa que ela leva em consideração que existe uma opinião pública, né? Em relação ao que os receptores recebem como mensagem. E como a gente vai falar dos episódios para algo que envolve principalmente o gosto pessoal, esses fatores psicossociais são super relevantes. Nessa teoria, a gente chama isso de modelo de usos e satisfações. E basicamente o que isso significa, gente, o que a gente tá falando aqui é: se tu tá assistindo Black Mirror, de acordo com essa teoria, você tem alguma relação pessoal com aquilo. Seja entretenimento puro, seja identificação, ser ligado em uma trend, ou até mesmo porque você tem uma relação social, entre aspas, com aquilo que você está consumindo, pode ser que você assista para ter assunto para conversa.
Tipo o que a gente tá fazendo nesse exato momento. Metalinguagem, ó. A maioria dos episódios mais populares de Black Mirror tem uma relação maior de entretenimento e identificação. E para completar nosso embasamento, a gente tem a teoria crítica, né, da dita escola de Frankfurt na década de 50. E ela veio numa sociedade já pós Segunda Guerra Mundial, em que tudo começa a se misturar. Não existe mais esse limite claro entre as barreiras do produto, do programa e o que é cultura e política e arte, no caso. Verdade, amiga. E tudo isso fica à mercê de ser algo que pode ser produzido, reproduzido, padronizado, expandido, distribuído e consumido. Ou seja, o que pode ser transformado em um bem de consumo e foi o que aconteceu, né? E é essa teoria que traz para a gente o conceito de indústria cultural, dessa fabricação e produção de uma cultura de massa, o que também, de certa forma ou de outra, traz aspectos que vão definir muitas questões de gosto para nós, consumidores e espectadores. Pois é, então, meus queridos, vamos aqui às nossas duplinhas de episódios populares e impopulares, que a gente colocou só 2 de cada, porque senão esse episódio do podcast ia ter 4 horas de duração. Mas enfim, né? Dos episódios populares que a gente vai analisar hoje, Nath, quais são os que temos aqui? Bom, os 2 primeiros são da terceira temporada de Black Mirror, San Junipero e Queda Livre. Enquanto isso, nos nossos episódios impopulares, os xoxinhos, capengas, mancos anêmicos e tudo mais, a gente tem, Gabriel, Os Implacáveis, o Crocodile e Striking Vipers, da 4ª temporada e da 5ª temporada, respectivamente. Inclusive, são temporadas meio impopulares, de modo geral, se tirar os 2 episódios, né? É interessante isso. Mas começando pelo lado bom, o que é que tem em San Junipero e em Queda Livre que é tão bom que quase todo mundo gosta? Um disclaimer aqui, é quase todo mundo mesmo, porque eu mesmo não tenho o mesmo hype que a maioria tem por San Junipero, mas, considerando as nossas pesquisas, Eu também não. eu tenho aí observações, né, dos motivos pelos quais ele é popular. Mas de início eu acho que é muito daquela questão de uso e satisfações. Em San Junipero é algo que eu enxergo muitos potenciais ligados a isso pro público, sabe? Uhum. Disserte aí, amiga, vá. Disserte pro público. Assim, San Junipero é um episódio ótimo no sentido de espelhamento do espectador para com o que tá ali sendo representado. De identificação por parte do público, principalmente. É uma história sobre tecnologia, sobre vida pós-morte, tem representatividade étnica e LGBT, e ainda tem um final feliz, sabe? E pra quem não viu, claro, San Junipero é basicamente a história de um romance entre 2 mulheres que se encontram aí num cenário retrô, californiano, na década de 80, e elas se apaixonam. Só que o plot, e aí quem não assistiu o BM e não quiser levar spoiler, pode ir lá, pausar o nosso episódio, assistir e voltar. O plot, né, é que as duas estão nesse simulacro digital. Então, San Junipero é o nome dessa cidade virtual feita para que idosos próximos à morte pudessem viver como quisessem seus últimos momentos como jovens. Isso valia também para outras pessoas que pudessem ter doenças e outras coisas que impossibilitassem essa vivência, né? E aí era pra galera ter essas experiências dessa forma impassível. Inclusive, eles podem, quando morrerem, transferir uma cópia da própria consciência para um tipo de chip, sei lá, e viver, entre aspas, em San Junipero para sempre. Só que uma das nossas protagonistas, a York, já morreu e ela teve sua consciência transferida. Enquanto a Kelly, que na verdade tá idosa, fora do simulacro, ela tem o objetivo de estar em San Junipero somente até a morte, para poder apagar algumas mágoas e viver de uma forma diferente, sabe? Do jeito que ela queria ter vivido quando era mais jovem. Ou seja, ela não quer viver em San Junipero para sempre, o que, né, se torna uma questão ali quando as duas se apaixonam. Mas spoiler, no fim, a Kelly resolve, de fato, transferir sua consciência para ficar com a York em San Junipero e elas viverem o romancinho delas. Ou seja, um final, de certo modo, feliz, né? De certo modo, dependendo da sua interpretação, né?
Bom, Ih, essa coisa de romance, do final feliz, dessas coisinhas, na verdade, são algo que colaboram ali no cenário de satisfação com os produtos que o consumidor está ali assistindo. É por isso que tantas narrativas têm cursos muito parecidos, como quase com fórmulas, né? Que tem a Jornada do Herói, por exemplo. Isso é algo super presente na teoria crítica e dentro do rolê da indústria cultural. Porque esse tipo de narrativa funciona, então ela é reproduzida várias vezes de maneiras diferentes, mas no fim é quase sempre sim. com o mesmo significado. Aham. E isso não quer dizer que necessariamente a gente vai cair nessa armadilha por qualquer coisa ou porque nos falta senso crítico. A gente não é burro. Dá sim para se divertir, gostar, ter um envolvimento emocional mais forte, mesmo com essas coisas que são fabricadas em um molde. Só que a gente precisa estar ciente disso, né? O que às vezes não acontece. E Sim. como a Julia estava falando, tem uma questão de envolvimento e identificação. Tipo, a série, ela traz uma vibe anos 80, tem a parte do público que tem essa coisa, essa relação de nostalgia. Aí tem o romance LGBT também, que traz outra parte do público. E também tem a questão da Kelly, que é a protagonista, ser preta, né? Que tem outra relação com outro público. Enfim, Isso. tipo, tem vários pontos de comparação e identificação para o consumidor, e isso se junta com um final feliz. E esse é o Uhum. episódio popular, basicamente porque ele é um espelho de uma realidade positiva, e ela vende essa ideia para o consumidor, barra ouvinte, espectador, que quer basicamente essa coisa inalcançável. Ou seja, ele faz sucesso porque é uma realidade inalcançável, porque a gente sabe que os anos 70 não foi essa coisa, né? É super positiva, né? Até Sem LG, contradição. até para LGBT, assim, na década de 80 não funcionaria tão bem. Amigo, Sim, real. Mas pelo lado positivo, né? A gente pode até falar sobre o fator tecnologia. A gente sai do episódio de Coração Aquecido e levando para além da tela questionamentos sobre pós-vida, sabe? Até porque quem não ia real. querer que uma tecnologia que basicamente te desse outra chance de viver imortal e seguramente, sabe? Jovem. Jovens, importante. É. É verdade, é verdade. Mas aí a gente tem um contraponto também. E Nose Dive, barra Queda Livre, que é outro episódio que é muito popular também, mas tem uma versão mais pessimista, mais plástica da realidade. Qual é o rolê com Nose Dive? Por que ele é tão popular? É engraçado que você diz pessimista, mas para mim Nosedive ainda tem um final feliz. Bom, vamos chegar nisso. Nosedive, para quem não lembra, é aquele episódio em que a Lacey, a protagonista, vive nesse mundo em que o status e a popularidade nas redes sociais são literalmente tudo. Porque é de acordo com as suas avaliações de popularidade nas redes sociais que você tem acesso a direitos e privilégios. Aí você vai fazendo toda a sua vida e você vai dando um likezinho e avaliando as pessoas para aumentar a popularidade. Ou seja, quanto maior a sua classificação, você está mais próximo da elite social e quanto menor você vai se tornando marginalizado, tendo diferença entre promoções, entre casas que você pode obter e tudo mais. E Verdade. aí o que rola nessa sociedade, basicamente fingida por completo, já que todo mundo só está agindo para receber like dos outros e não por ser uma pessoa real, é que a Lacey é convidada para ser madrinha de um casamento super elitista, que ela acha uma ótima ideia de visitar essa amiga de infância, já que todo mundo tem super likes lá. Mas ao longo da jornada, ela vai quebrando os pontos até chegar no dia do casamento. Ela vai se metendo em discussões, situações que vão baixando as suas estrelinhas de pouquinho em pouquinho, até chegar num ponto em que ela está completamente quebrada e mete o louco, mete o blá 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 e começa a gritar. E o mais engraçado disso tudo é que ela vai perdendo a pontuação dela justamente quando ela tem esses momentos de autenticidade, né? Tipo, quando ela tem raiva, quando ela é rude, quando ela grita Sim. e reclama com as outras pessoas, aí a máscara Quando dela ela vai ama. caindo, a máscara dela vai caindo e ela vai se desesperando. E no final, o final é ironicamente considerado feliz para os padrões de Black Mirror, porque Black Mirror tem toda essa coisa de nem sempre todos os finais são felizes e tal. Uhum. E
também pela maior parte da comunidade, porque é quando ela vai presa e vai para a cela lá, né? E ela não precisa mais ter essa coisa de filtro, ter que filtrar as coisas, ter que se preocupar com avaliação e a validação alheia. Inclusive, interrupção rapidinha, inclusive, no próprio episódio já dá essa indicação que tem outras pessoas no episódio que são mais livres que ela, que se deixam falar assim e que ela pensa, caramba, ela é doida, como é que ela pode ser uma humana de verdade e não se importar com as estrelas, sabe? Esse é um 1.4, sabe? Que eles vivem num ranking. Mas como o Nath falou, dessa parte no final, né, quando ela vai presa, é justamente quando ela tá livre. E esse episódio é muito bom. Eu acho que eu nunca vi ninguém, inclusive, dizer que não gosta dele. Eu fazia parte de várias comunidades no Facebook, por exemplo, de Black Mirror. E aí entra a questão, né? Por que num cenário tão negativo a gente ainda curte muito esse episódio? E ele é super popular. E levando a questão para além do fato de ser um EP que também tem um final, entre aspas, ali, feliz para padrões Black Mirror. Lendo sobre as teorias, a gente pode relacionar com a questão de que é um episódio que visualmente é muito bonito. Então, assim como San Junipero, ele é bem atrativo com seus cenários, essa beleza, ele tem uma coisa meio estética. Então, tudo isso se torna parte do desejável e é algo super consumível. É gostoso de se ver, não tem como dizer que não é. A harmonia das coisas, essa semiótica de um mundo tão falso que é praticamente impecável, sabe? E isso vem. Sim, vende muito. E além disso, a gente tem a questão de que é um episódio extremamente relatável com a nossa realidade de sociedade afogada principalmente nas redes sociais, né? Inclusive, a teoria empírico-experimental surge da ideia de líderes de opinião, que a gente vê muito na série, essa coisa, que hoje em dia a gente vê principalmente nas figuras dos influenciadores digitais, que são referenciados ali no episódio. É uma identificação fácil, expressa muito do desespero e da necessidade o tempo todo que a gente tem de se reafirmar no Instagram da vida e tal, dos Com Twitters. certeza. E só que, já que o episódio tem um peso muito mais crítico em relação ao espectador, então por que ele continua sendo muito querido? Nisso, a gente também pode entrar no modelo de uso e satisfações, sendo um episódio que funcione talvez como um tipo de válvula de escape, socialmente falando. Ele traz uma reflexão que se estende pós-episódio que é muito válida, tanto é que ele é extremamente memorável. O público de Black Mirror já espera uma crítica social em cada episódio, então ele cumpre com as expectativas de consumo do espectador. Verdade. Tipo, fora a questão da indústria cultural nesse episódio, né? Como a Julia estava falando lá em cima, lá antes, no caso, do visual bonito, de vender muito ele, né? E mesmo que seja um episódio para mostrar a parte negativa, a gente se apega, muitas vezes, pela parte esteticamente bonita. Por que que, tipo, querem viver num mundo tão esteticamente bonito quanto esse? Sim. Agora, se Nosedive ele tem um aspecto belo, ele ainda mostra um lado feio do social das mídias, mas ele continua sendo querido por todas essas questões que a gente falou. Só que a gente tem, do lado dos nossos episódios impopulares, Crocodile, que é um episódio que mostra um lado feio e cruel do ser humano. E, tipo assim, nesse não tem um final feliz, sabe? Assim como outros episódios de Black Mirror, que também não tem. Só que ele é muito mais esquecido e impopular entre a comunidade. É um episódio assim para você passar raiva e também ficar horrorizado mesmo. Isso. E o final dele, eu diria que é um dos mais surpreendentes e cruéis de Black Mirror, já que a narrativa desse episódio segue um casal que, por acidente, acaba atropelando um cara e eles decidem acobertar esse acidente, né? Esconder o corpo e tal. Eles jogam lá no rio. E ninguém nunca soube desse cara durante muito tempo. E depois de muito tempo, lá muito na frente, esse casal se encontra e tem um conflito, né? Porque a protagonista, ela tem uma carreira e tal, e o cara que estava junto com ela, que acobertou o corpo,
Ele queria se entregar porque ele não aguentava essa culpa. E a protagonista acaba assassinando o cara, o querido, né? Que No foi cúmplice. cúmplice dela. E aí acontece uma série de acontecimentos que ela vai criando ali um espiral de assassinatos para salvar a própria pele, chegando no ponto final que ela não para, tipo assim, de ter testemunhas freneticamente. Já que o episódio tem aquelas maquininhas de memória, que eles dão um eletrodo para você colocar de lado da cabeça assim, e eles veem a memória do que aconteceu em tal dado momento, numa TVzinha, né? E aí tudo assim, e vai para água abaixo, né? Tudo, enfim, Piora. tudo piora. E aí, bom, depois disso ela chega a desviver uma criança, um bebê. A gente tá usando esse termo, né, para não ter risco de ser cancelado, o vídeo de ser tirado do ar. Mas, enfim. Mas ela esqueceu que tinha um porquinho da Índia no quarto e, através dele, usando essa máquina de ver as memórias, as autoridades conseguem imagens do crime e logo reconhecer a identidade dela. O triste dessa trama toda é que a criança não precisava ter morrido, já que ela era cega na série. Enfim. Cara, essa parte do episódio é muito cruel, né? E o Uhum. final do episódio é ela derramando uma lágrima depois de toda essa tragédia. Mas não é por todas as vidas que ela tirou, não é pelo bebezinho que, né, não vai ter uma vida. É porque no fim ela fez de tudo pra salvar a própria pele e mesmo assim foi pega. Por isso que o nome é Crocodile, né? Porque é pra referenciar ali lágrimas de crocodilo. E Sim. aí eu particularmente gosto desse episódio, não porque o tema abordado nele é um tema legal, porque não é muito bacana, né? Mas é porque Black Mirror, quando traz uma coisa mais confortável, mais reflexiva, funciona melhor pra mim. Não sei se pra vocês também. Eu Pra acredito mim que sim. também. Pra Sim, mim também. funciona. Eu gosto. Mas esse episódio tem uma temática que é inegavelmente pesada, né? É tão violenta e reflete tanto o pior do lado do ser humano que não é uma surpresa que você veja que não é um episódio tão popular no público geral. Aham. Dessa perspectiva que você já tira o final feliz e ainda tem essa amostra do pior lado do ser humano, o egoísmo, a frieza, a crueldade, não é algo que as pessoas gostariam de se identificar. Pelo menos as pessoas comuns, com bom senso e sem questões aí, sabe? Enfim, E- o episódio tem uma história muito boa, mas não tem a popularidade de outros episódios críticos, porque ninguém quer ter esse tipo de identificação, de espelhamento. A maioria das vezes você não quer ir assistir algo que reflita até o literal pior, ou cenários realmente ruins possíveis na vida. E tem isso, né? Porque Nosedive tem um cenário ruim em que o pior que rola é o fingimento. Já Crocodile traz essas coisas ruins no cenário real. E dentro da produção e consumo de entretenimento, a lógica da indústria cultural, a gente quer aquilo que não pode ter, o perfeito, e ao menos o menos nocivo. Queremos que aquilo seja nosso maior problema, enquanto na realidade a gente se depara com situações terríveis, como criminosos que tiram a vida da maior forma de inocência humana, que no caso seria a Esse criança. Né? episódio, ela realmente chega ali, quase no fundo do poço da depravação, da crueldade, né? Muito forte. Com certeza. Inclusive, essa questão de tabus e coisas bem depravadas, consideramos assim, mesmo que acredito que Striking Viper seja um episódio bem popular também. Inclusive, esse episódio tem partes gravadas no Brasil, tá? No Rio de Janeiro, ironicamente. Mas, para quem não lembra ou não sabe, é aquele episódio em que dois amigos, um deles casado com uma mulher, com filho e tudo, jogam um jogo de luta no videogame naquele estilo de Mortal Kombat, sabe? Só que a tecnologia dos videogames, que já é bem mais avançada nesse universo, faz com que você, o jogador, seja inserido dentro daquele ambiente do jogo por meio daquele plugzinho que você coloca nas têmporas. Tem bastante em Black Mirror, inclusive. Nisso, Sim. eles se tornam os personagens escolhidos.
O grande BO disso começa quando eles experimentando a realidade do jogo, um dos colegas, né, passa a explorar as possibilidades do seu avatar, que é uma mulher. E ali os dois avatares têm um intercurso, digamos assim. É, Porque o querido se sente ótimo tendo aquelas experiências de sensações femininas, de prazer e tal. Só que ele esconde isso da esposa, porque ele é casado, né? Porque tecnicamente ele tá traindo ela, marido. Enfim, discussões. Tem gente que diz que não e tem igual, gente que diz que sim. Uhum. sim. E fica esse rolê, questionamento moral dentro do episódio. Que é tipo, ele tá de fato traindo a esposa? Porque toda essa questão Sim. de corpo e sexualidade é um tabu, né? E o episódio, acredito que tem uma premissa que é justamente fazer a gente refletir sobre esses limites cada vez mais borrados entre o virtual e o real, sabe? E como isso afeta a nossa noção de moralidade. E eu acho que esse é o ponto, né? Ele tem uma Uhum. premissa de deixar esse questionamento, mas o público acabou que filtrou e voltou a atenção para outra coisa. E é esse elemento da comunicação que fica meio complicado aí, que é o ruído. Essa é a diferença entre qual a intenção da mensagem e o que é de fato percebido pelo público. Exatamente. Sim, nós, assim, somos seres sociais e que, de acordo com a teoria crítica e toda a história de indústria cultural lá, somos bombardeados o tempo todo com informações. A questão é que esse tipo de informação passa por nossos filtros como indivíduos e como coletivo também. Esse episódio, assim como Crocodile, tem temáticas que são bem mais aversivas. Então, eu acho que todo mundo aqui concorda que esses episódios tinham propósitos que se perderam em relação ao chegar ao público de modo mais claro, por causa desses ruídos e percepções muito ligadas às nossas partes mais sociais, né? Sim, concordo, com certeza. Com certeza, amigo. Eu concordo completamente com você. Falou e disse. Então, gente, eu quero dizer você que está ouvindo e minhas co-hosts, nosso episódio está ficando por aqui. Mas isso não significa que não tem outros episódios para passar por essa análise. Pelo contrário, a gente pode ver várias similaridades nos episódios mais impopulares. Metalhead, por exemplo, é um episódio que também fica bem baixo na listinha geral do público. E que a gente pode observar certas similaridades como os motivos de Crocodile ser um episódio não tão querido. É claro. Outros episódios que são queridinhos do público também têm aspectos narrativos que conversam muito com aqueles que fazem San Junipero e Nosedive serem populares, né? Como, por exemplo, o Hang the DJ. Com certeza, essa coisa do final feliz e tal. Galera, Black Mirror não tá pra brincadeira quando o assunto é crítica social e ênfase em tudo que está inserido na nossa realidade, sociedade super comunicativa e super saturada por informações e produtos. E menos ainda quando acontecer os nossos piores sentimentos ou tocar nas nossas feridas, né? Para quem curtiu esse nosso primeiro episódio, a gente só pode dizer duas coisas. Obrigado e fiquem por aí. Tem mais coisa vindo aí para juntar comunicação, entretenimento e análise de um jeitinho que só poderia acontecer dentro do universo de Black Mirror. A gente espera vocês no nosso próximo episódio. Até Até mais. mais. Tchau, tchau.